Pois é, nosso assunto de hoje com a psicóloga Lígia Guerra é justamente sobre como nos relacionamos com os idosos. Qual a medida de respeito e paciência que temos com quem perdeu um pouco a agilidade, mas ganhou experiência de vida? Bom dia, Lígia. Bom dia, Soler. Bom dia, Gisele. Bom, vamos pegar aí essa última reportagem que a gente exibiu para começar a nossa conversa. Falta para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, a percepção de que o tempo passa para todos? Falta, e eu vejo que é esse o maior problema, inclusive em relação ao respeito ao idoso. As pessoas vivem como se elas não fossem envelhecer, vivem como se fossem infinitas. E o que é pior de tudo, né? Parece que a idade só chega para os outros. Então, isso começa a trazer uma série de constrangimentos, tanto para a própria pessoa, porque ela perde realmente a autocrítica, ela perde o bom senso, ela perde aquele juízo de valor importante, até de reconhecer o que ela recebeu do idoso, muitas vezes, quanto, inclusive, uma perspectiva da própria vida de tempo. Porque você ouve muito comumente as pessoas falando, puxa, eu dormi com 30 e acordei com 40. Então, você começa a ver realmente que é uma falta de percepção de vida mesmo. E a ideia do programa, assim, até do tema que eu sugeri para a pauta dessa semana, é em função de algo um pouquinho mais grave, que foi a história da dona Cecília, de 86 anos, que entrou em contato comigo e disse que foi internada por 3 filhos numa clínica de pessoas com deficiências, enfim, gerais, né? Inclusive deficiências, assim, para se relacionar. E ela é uma pessoa totalmente lúcida. E o que me chamou a atenção é que os filhos dela têm em torno de 60 anos de idade. E quem a acudiu, nesse caso que viu o problema, foi um sobrinho que retirou ela da clínica. Então, restituiu, né, esse poder de ela poder controlar a própria vida e está tomando conta dela. Até em sinal de respeito aos idosos, Lígia, eu preciso corrigir uma informação. Agora há pouco eu falei que quem quiser fazer o cartão de estacionamento deve procurar o PROCON. E está errado, gente. Precisa procurar o DETRAN, se aí na sua cidade não tiver uma companhia de trânsito. E agora a gente retoma o assunto, a informação está clara. É triste também pensar que essas pessoas que tomam essas atitudes com idosos acabam deixando o exemplo para as crianças, ou seja, para a próxima geração que vem, essa falta de, não só de respeito do tratar mal, de internar uma pessoa que tem plena consciência, mas como de não valorizar aquilo como uma experiência ou como uma fonte de sabedoria, né? É verdade, Gisele, e essa fonte de sapiência aí, nós teríamos realmente que estar explorando ela da melhor forma possível, não explorando da maneira equivocada que a gente tem visto, né? Que é justamente o neto poder ter contato com os avós, entender a perspectiva de vida dele, a maturidade desses avós, a visão de vida deles, né? Porque, afinal de contas, essa experiência pode, né, possibilitar reflexões que evitem problemas futuros para a criança e para os próprios filhos. Mas o que mais me choca é pensar que nós nos defendemos tanto do meio externo, né? Colocamos grades em janelas, colocamos alarmes nas nossas casas para nos protegermos do meio externo, da violência. E o que fazer quando a violência está dentro de casa? Qual que é a perspectiva disso? Então, eu penso que a sociedade como um todo hoje, ela tem que realmente estar reflexiva e ativa nesse processo todo. Se a gente perceber isso, a gente tem que denunciar, a gente tem que acolher o idoso, temos que cuidar dos nossos idosos dentro de casa, mas também daqueles que nos cercam. Bom, a Gisele comentou essa questão da criança, e quando a gente busca até raízes históricas, né, da formação do povo brasileiro, a gente pega os europeus, os africanos e os índios, que são as 3 principais origens que nós temos. Todas elas tinham em suas culturas um respeito muito grande aos anciãos das tribos africanas, ou aos pajés, né, nas tribos indígenas, ou mesmo na origem europeia de muitos de nós. O que acontece que na nossa cultura é tão difícil? O consumismo, essa ideia de que, como a gente falou inicialmente, de que as coisas não vão acabar nunca, a vida está muito acelerada e aí não se considera efetivamente a passagem do tempo para a nossa vida? Eu vejo que o consumismo ele entrou também nas relações afetivas, ou que deveriam ser afetivas, né? As pessoas estão objetalizadas atualmente. E se a gente olhar isso acontece dentro de casa e também no nosso meio social, e é isso que me preocupa. Quando nós vemos tantos estímulos a créditos, muitas vezes, a idosos que ganham pensões muito pequenas, que mal conseguem se sustentar e que são estimulados a fazer empréstimos, enfim, muitas vezes a ter esse tipo de situação econômica em casa. E o consumismo, ele entra também no sentido dos filhos terem uma sensação de uso com os pais. Às vezes eles não têm a perspectiva de olhar para os pais
eles começam a chegar à casa do avô como uma creche, o salário do pai e da mãe como uma extensão do próprio salário, e não vê a perspectiva do pai e da mãe dentro de casa, aposentados querendo ter uma vida diferente. É como se a pessoa fosse um objeto, né, Gisele? Ela passou o tempo e aí você não serve mais, né? Como você pode consumir algo se torna descartável. É uma coisa, né? Como se a pessoa fosse realmente descartável. Ah, não tem mais, né, aquela função na minha vida para mim, né? É a política do ganha-ganha. O meu pai e minha mãe são interessantes enquanto eles me dão um retorno. À medida que eles não me dão retorno, eu excluo eles do meu convívio. Que é uma pena, né? Porque quem tem um pouco de carinho, um pouco de atenção com os idosos, consegue saber exatamente como essa relação é enriquecedora. Mas para evitar esse tipo de situação, a gente tem aqui no Paraná o Disque Idoso, e quem tem mais informações sobre isso é a repórter Mariana Faria. Bom dia, Mariana. Como as pessoas podem ajudar a denunciar como funciona o Disque Idoso? Porque essa é uma tarefa de cada um de nós, né? Ajudar a monitorar para que os idosos não sejam maltratados. Olá, Gisele, bom dia para vocês aí no estúdio. São 3 atendentes que recebem essa denúncia e passam orientações por telefone. Depois, essa denúncia é encaminhada para a assistência social do município, que vai até a casa do idoso verificar essa denúncia. Quem vai explicar melhor esse serviço para a gente é a Dulce Darô, que é a supervisora do Disque Idoso. Chegando na casa do idoso, é verificada essa denúncia. O que é feito depois? Bom dia, Mariane. Quando acontece de nós recebermos a denúncia ali no Disque Idoso Paraná, é encaminhada ali para o município e a técnica se desloca à casa do idoso, onde faz uma conversa, uma escuta com o idoso para ver o que está acontecendo. Quando o idoso concorda que realmente está acontecendo apropriação indébita, maus tratos, negligência, cárcere privado, agressão física, seja o que for de maus tratos que ele esteja sofrendo, a assistente social, então, coloca a família ciente dos ditames da lei, para que essa família tenha oportunidade, então, de mudar esta situação, este relacionamento que eles vêm mantendo com o idoso. Essa conversa com a família dá resultado? A família para de maltratar esse idoso? Normalmente, quando a família é confrontada com os técnicos e eles ficam conscientes de que realmente aquilo que eles estão fazendo não é correto, normalmente a família modifica seus hábitos. Quando existe a situação de que aquele familiar não modifica seus hábitos, tratando o idoso então de forma correta, é levado então a situação ao Ministério Público para que sejam tomadas medidas cabíveis então diante da Justiça. Qual é o telefone do Disque Idoso para quem quiser fazer uma denúncia e entrar em contato? O Disque Idoso Paraná atende pelo 0800 41 0001. Está aberto a toda a população para que levante as situações, leve as questões ao Disque Idoso Paraná, situações onde o idoso está sendo maltratado, desrespeitado, ou qualquer situação que tenha dúvidas, leve ao conhecimento do Disque Idoso Paraná. Obrigada, tenha um bom dia. Este ano já foram atendidas 1.500 situações e o que lidera é o abuso financeiro. Gisele Soler. Imagina aqueles casos que não chegam a ser reportados, Lígia, mas fato é que a relação com os idosos, em muitos casos, ela exige um cuidado especial, eles exigem mais atenção, mas fato é também que os nossos pais, nossos avós e nem nós mesmos vamos chegar a ter 80 anos do dia para a noite, é preciso um preparo, né? Precisa um preparo da própria pessoa em relação ao seu futuro, né? Cada um de nós temos que nos programar para isso. E um preparo da família. Eu vejo que é algo que a família realmente, quando ela percebe que o idoso precisa de cuidados especiais, a família tem que sentar e prospectar o futuro desse idoso, junto com ele, obviamente. Ele não é objeto. Senta e conversa. O que você quer? Muitas vezes mudar para uma casa menor, quer ficar na sua casa, quer que alguém fique te assistindo, que cuide de você. Com o que cada filho pode contribuir? Um pode contribuir mais financeiramente, outro contribuir mais com o seu próprio tempo. Enfim, é uma equação que cabe a todos nós e que nós não podemos esquecer que esses braços que nos carregaram um dia, hoje precisam do nosso apoio. Isso é fundamental para a gente realmente estar tendo essa maturidade no processo
e entender que os nossos pais, que sempre nos protegeram, hoje muitas vezes têm que ser protegidos, não é? Ok, Lígia. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado, Lígia, Até a bom próxima dia. semana para vocês também.